coming for the throne. Caros amigos e amigas, vamos falar hoje, mais uma vez, da importância de uma boa gestão em sua farmácia. E às vezes algumas pessoas podem falar, poxa, de novo esse assunto? De novo esse assunto gestão, tem que estar cada dia mais presente no dia a dia aí da tua empresa, do teu negócio, se você pretende prosperar, se você pretende continuar nesse segmento. Então, não é segredo para ninguém que, cada vez mais, as grandes redes buscam dominar o mercado. Eles usam parâmetros do mercado exterior, né, dos mercados mais maduros, onde há um processo de consolidação maior dessas redes, e que eles ocupam hoje 70% até 80% do mercado. Então, os parâmetros que as grandes redes utilizam quando olham para o mercado brasileiro, eles olham para o mercado exterior, onde as redes têm um case de sucesso maior, onde praticamente eles dominam esse mercado farmacêutico. Então, de um lado, nós temos as grandes redes nacionais em busca do processo chamado de consolidação, de aumento de participação de mercado. Se você analisar aí os últimos tempos, os últimos anos, os últimos 5, 10 anos, eles saíram de 20%, chegou a 30%, hoje representa mais de 40% do mercado, estão na mão desse grupo econômico das grandes redes, e eles buscam outros objetivos para chegar em 50% e por aí vai. Então, vejam só vocês, de um lado nós temos as grandes redes nesse processo de consolidação, como eu disse, e do outro, redes regionais que usam métodos muito agressivos de competitividade, e esse cenário exige que o empresário tenha um bom repertório e conhecimento para que ele consiga alcançar seus objetivos, para que consiga alcançar bons resultados e rentabilize seu investimento e rentabilize seu trabalho. Então, nós não podemos deixar de falar de gestão. E vocês não podem deixar de pensar em praticar uma boa gestão na tua farmácia. Hoje, eu quero falar especialmente sobre gestão de pessoas, gestão de colaboradores. Gerir bem uma farmácia significa que você deve estar atento a todas as áreas da empresa, começando pela supervisão do pessoal. Análise, controle de estoque, do faturamento, compras, negociações, gestão de venda, análise dos indicadores e vários outros aspectos da farmácia. Então, o empresário tem que ter uma combinação de habilidade e liderança. Não precisa necessariamente, não tem que ser assim, você tem que saber tudo. Não é possível que você saiba tudo, mas você tem que liderar esse processo. E liderar esse processo, você tem que buscar meio, em primeiro lugar, de se capacitar para que você possa usar o máximo do potencial do seu negócio e sobressair diante do mercado cada vez mais competitivo e inovador. Um passo importante, na minha opinião, para qualquer gestor, é poder fazer uma autoavaliação. Quando se fala em gestão de pessoas, em gestão da tua empresa, você tem que se colocar em algum momento aí, ou em vários momentos do teu negócio, no papel do cliente. O que pensar? E passar a pensar e ver a sua farmácia do ponto de vista do cliente, enquanto cliente. Qual a primeira impressão, por exemplo, sobre a sua própria farmácia, quando você entra, você investido no papel do cliente? Naturalmente, antes de qualquer avaliação que você possa fazer, o primeiro impacto se dá pela forma pela qual somos abordados e somos atendidos. Você podendo ponderar essa realidade, não é nenhum exagero afirmar que a sua equipe de colaboradores pode estar diretamente relacionado ao sucesso ou não do teu negócio. É por isso que você precisa
ter uma equipe capacitada e treinada. Você entendendo esse papel, o tanto que isso é fundamental, você começa por tomar mais cuidado desde o momento de realizar contratações e entender, principalmente, que a capacitação e o treinamento são processos contínuos, são processos que não podem parar mais. Então, nós podemos dizer o seguinte: para qualquer funcionário do ramo farmacêutico, existem 2 tipos básicos de capacitação que são fundamentais dentro desse segmento farma. A técnica, que você pode adquirir por estudo, que vem, às vezes, por estudo formal, ou treinamentos internos. E a emocional, que, e muitas vezes, vem da própria natureza das pessoas, mas que pode ser desenvolvida, fortalecida e aprimorada com treinamentos e capacitação. Então, a capacidade técnica, são esses 2 parâmetros, capacidade técnica e capacidade emocional. Quando se fala em capacidade técnica, principalmente em farmácia, que até alguns anos atrás ainda se considerava que a capacitação técnica não fosse tão importante no segmento. Por quê? Pois o foco da farmácia, e ainda acontece isso muito hoje, está mais voltado no produto do que no cliente. E você não consegue, e você tem que entender, tem que enxergar que o cliente é o teu principal produto. Naturalmente, com o aumento da concorrência, essa realidade vem mudando drasticamente. Há cada vez mais uma preocupação, principalmente das empresas mais organizadas, das empresas que praticam um processo de gestão contínua na tua empresa, do papel, dos treinamentos, da capacitação, e entender o cliente como uma peça fundamental e precisa ser bem tratado. Atualmente, é duvidoso você afirmar que um bom atendimento por si só é suficiente para garantir o retorno do cliente à sua loja. Mais do que o atendimento de qualidade, mais do que o atendimento, talvez um bom atendimento, um atendimento de pessoas afável no balcão da farmácia, mais do que isso, o atendimento de qualidade é que transforma os seus clientes em clientes fiéis, além de virarem canal de divulgação da tua empresa. Eles passam a falar bem da tua empresa para os teus parentes, para pessoas próximas, para os amigos, e você, naturalmente, vai alcançar mais clientes. Então, capacidade técnica e capacidade emocional andam juntos. Se não, vejamos, quando você fala em capacidade emocional, esses pontos são extremamente relevantes quando você tem que ter uma equipe aí bem capacitada. Primeiro, a empatia. Nós atendemos pessoas que, de uma forma ou de outra, está tendo algum tipo de problema, tem algum parente doente, ou ele próprio está doente, ou está sentindo alguma enfermidade. Então, um bom vendedor tem empatia com as pessoas. Gerenciamento do humor. Qual é o momento de tratar o assunto com mais humor ou com mais seriedade, digamos assim? Há situações diferentes em cada atendimento. Às vezes, como disse, as pessoas que estão ali sendo atendidas têm que gerenciar muito bem a questão do humor, até que ponto, para não passar do ponto, de acordo com o humor lá do cliente que está sendo atendido. Motivação. A equipe tem que estar sempre motivada. E isso depende muito da empresa, de buscar essa motivação, premiando, capacitando, treinando e dando as premiações necessárias para os vendedores estar sempre motivados. Autoconhecimento. Isso é fundamental para qualquer vendedor que atende o balcão de uma farmácia, que lida com um público especial, que, na maioria das vezes, como eu disse, está ali numa situação de enfermidade ou com um parente doente.
O autoconhecimento, saber até que ponto você pode ir e buscar ajuda, buscar apoio, pesquisar, para não, de repente, colocar uma informação mal colocada, saber até que ponto você está capacitado ali para poder atender ou responder certos questionamentos. A habilidade social é importante porque é a habilidade de entender o perfil até financeiro social daquele consumidor. Então, todas essas questões aí diz respeito à capacidade emocional. Então, o bom atendimento, no entanto, não é apenas só uma questão, falando sobre uma questão de humor ou de boa vontade do vendedor, é definido principalmente pela capacidade e pela qualidade e conhecimento técnico, pelo comprometimento na execução do trabalho. Por isso, é importante que seu vendedor conheça de medicamento. Seu vendedor precisa conhecer de medicamento, porque só assim ele será capaz de sugerir marcas e produtos diferenciados. E com detalhe, pessoal, buscando sempre atingir os objetivos através de sugestões que visam o bem-estar e atenda à expectativa do cliente. O sucesso, a venda é bem-sucedida quando o vendedor consegue identificar e passar para o cliente um produto que visa o bem-estar dele, cliente, que atenda à expectativa dele, cliente. Aí a sua venda está consolidada. Então, voltando à questão da capacidade técnica e emocional, então não é apenas o conhecimento técnico que garantirá o retorno de um cliente, ou que ele passe a indicar sua farmácia para um conhecido ou parente, como é que seja. O vendedor capacitado, principalmente que lida com clientes diariamente, com vários perfis, vários humores e várias situações diferentes, precisa ter essas características de um vendedor com capacidade técnica e com inteligência emocional. Carisma, facilidade para fazer amizade, bom relacionamento pessoal, sorriso fácil. Essas são algumas características importantes para fidelizar o cliente. Mas o conhecimento técnico é obtido através de estudo, de capacitação, treinamento. E quanto à inteligência emocional, é mais sobre a definição do objetivo, que pode, inclusive, passar pela correção de treinamento e capacitação. Então, quando você consegue características de vendedores que conseguem desenvolver, e veja bem, tanto a capacidade técnica quanto a emocional pode ser desenvolvida, embora, quando se fala em capacidade emocional, algumas dessas características que a gente fala é nato do ser humano, da pessoa, mas pode ser potencializado e pode ser treinado. Então, assim, ter um colaborador que, ao mesmo tempo, tenha um bom conhecimento técnico, que tenha capacidade e inteligência emocional. Essas, sim, são as características de um excelente vendedor. É esse o desafio. É o desafio que facilitará consideravelmente a fidelização dos teus clientes. Os consumidores estão cada vez mais propensos a comprarem no mesmo lugar. Essa questão da pandemia, então, vai colocar muito essa questão de você buscar fidelizar seus clientes. As pessoas não estão dispostas a ficar circulando muito, isso vai durar muito tempo, ninguém sabe por quanto tempo. Então, você ter um projeto de capacitação, de qualificação, para treinar o vendedor, para ter conhecimento técnico e ter inteligência emocional, é o grande desafio. Então, um bom atendimento, volto a dizer a vocês, pode fazer toda a diferença para concluir uma venda.
levando em conta sempre que a melhor técnica é aquela técnica que você consegue convencer ao consumidor, ao cliente, quem está levando o produto, que a vantagem é dele. E assim conseguir ticket maior, melhorar a venda, melhorar a quantidade de produtos que inclui na cestinha. Então, para que você, empresário, gestor, passe a colocar em prática um padrão aí de gestão e capacitação da tua equipe, você precisa pensar muito nesse tema. Metas têm que ser bem definidas. O crescimento de uma empresa é, sem dúvida, o sonho de todo empresário, de todos os ramos. E a gente procura isso diariamente. Mas sem uma meta, esse crescimento pode se tornar um desafio muito complicado, muito complexo. Por isso, tenha plena consciência de aonde e o que você busca com essas metas. As metas podem ser mensais, podem ser trimestrais, bimestrais, anuais, pode ser meta da empresa, pode ser meta do colaborador, pode ser meta de indicador, não importa. Mas você tem que estar claro na cabeça do empresário, do gestor, o que deve ser feito para alcançar os objetivos. Por quê? Isso facilitará o processo de crescimento de todos, permitindo que todos o seu esforço, o esforço de todos os colaboradores, de todos os funcionários da empresa, seja focado nesse crescimento, de acordo, evidentemente, com o planejamento desenhado previamente. Vale lembrar, é importante lembrar, que as metas podem até ser ambiciosas. Não há problema de você ter metas ambiciosas, mas devem ser realistas. Vou repetir. Você pode até pensar em metas ambiciosas, não há problema. Mas você tem que ter metas realistas. Verificar, ter a capacidade de conhecer e reconhecer. Conhecer e reconhecer as necessidades da tua empresa, suas falhas, seus pontos de melhorias. Isso é fundamental para que você consiga definir o objetivo e alcançar esse objetivo sem se frustrar e nem frustrar a sua equipe. Então, pessoal, eu vejo, a gente tem falado muito nesse assunto, constantemente nesse assunto, e às vezes você aí, caro parceiro da Farmagrupo, pode se perguntar, por que a Farmagrupo fala tanto nisso? Por que o gestor da Farmagrupo levanta sempre essas questões? É muito simples. Desde o começo, nós estamos convencidos do que o sucesso do nosso projeto, do qual estou inserido, embora eu não esteja aí no varejo, depende da gestão e da capacitação. Falo e volto a repetir, e vou repetir inúmeras vezes quanto for necessário. Não adianta nada termos um projeto maravilhoso, e isso eu agradeço demais a participação e a confiança de todos os empresários que apostam no projeto Farmagrupo, mas não adianta nada se vocês não estiverem preparados, se vocês não estiverem bem, se as farmácias não estiverem bem. E a gente tem visto aqui, por experiência própria, que o grupo de empresários que mais desenvolve, que mais cresce, que está abrindo loja, que está aí, de repente, num ambiente extremamente competitivo e disputando esse mercado de igual para igual, são esses empresários que estão sempre atentos a essas questões, que estão sempre buscando se capacitar. O empresário, o gestor, às vezes se assusta quando a gente fala muito desse assunto, porque às vezes se sente que não é capaz de colocar em prática todos esses números, esses indicadores, todas essas informações, mas não precisa. Hoje, volto a dizer, nós temos condição de buscar isso de forma muito eficiente, de um custo muito baixo, de uma relação custo-benefício muito bacana. Você precisa liderar o processo. Você precisa liderar o processo e ter proatividade para buscar isso. Recentemente, estou para fechar esse vídeo,
nós fizemos uma parceria com o Instituto Bula, que está fazendo um curso de 6 meses a 1 ano para vendedores, onde leva em consideração todos esses pontos que eu toquei aqui. E a gente percebe que bastante empresários, muito vendedor já está lá cadastrado, mas tem muita gente ainda que não se cadastrou. É um curso muito barato. Para vocês terem ideia, não chega a R$50 para a maioria das farmácias. Um vendedor mês, é um investimento que chega a menos de R$50 por mês. E a gente ainda conseguiu, através dos nossos parceiros aqui da indústria, buscar patrocínio. Basta que você procure o setor comercial da empresa e veja como que você pode ter. Ou, de repente, você não quer envolver a questão comercial de negociação, você pode simplesmente contratar o curso. Mas não deixe de fazer. Não deixe de capacitar a tua equipe. Ela é a porta de entrada do teu negócio. Significa você se dar bem ou mal. O mercado está cada dia mais profissional, mais competitivo, exigente. O consumidor está mais exigente, mais informado. Ele é capaz de consultar uma informação ali dentro da tua loja. Nós temos aí várias situações de empresas com muita competitividade, muito agressiva em competição. Temos aí sistemas, por exemplo, como esse aplicativo do governo, que o consumidor, qualquer consumidor consegue verificar o preço dentro do seu estabelecimento, tomar decisão ali se vai comprar ou não. Então, você precisa estar certo que, por mais que você esteja aí, de repente, numa cidade pequena ou num bairro e ache que isso não vai lhe afetar, não esteja tanto seguro disso. Depois nós vamos falar de outro assunto, que é essa questão da farmácia digital e do e-commerce. Então, meus amigos, aproveite as oportunidades. Quem ainda não fez lá a inscrição dos seus vendedores no curso do Bula, procure nosso pessoal aqui da retaguarda e comece por aí. Comece por treinar a tua equipe. E eu aconselho a todos os empresários também investir na sua autocapacitação. Muitas das vezes, a falta de iniciativa do empresário, até mesmo para colocar uma equipe em um curso de treinamento como esse, é porque ele próprio está precisando de se autocapacitar. Hoje é muito mais fácil do que ontem. Para fechar nosso vídeo, eu queria dizer para vocês, com a experiência de quem vive esse mercado desde muito jovem, a seguinte situação, que é uma análise que a gente faz de muito tempo no mercado. No passado, era possível, sim, as farmácias se darem bem, empresários se darem bem, cresceram bem, às vezes, construiu patrimônio, sem se preocupar com gestão. Era possível. Por quê? Nível de competitividade baixo, muita informalidade no setor, não tinha toda essa questão aí da informação e do consumidor, enfim, por várias razões. Eu diria o seguinte, que rio abaixo até um corpo boiando segue o fluxo. Essa era a visão do passado. Hoje, eu considero difícil o empresário se manter nesse segmento. E eu digo se manter não é só sobreviver, não, é se manter ganhando dinheiro. Farmácia é um ramo muito complicado, muito difícil, muito trabalhoso. Não é ficar sobrevivendo, é retorno do seu investimento para o trabalho. Hoje é muito difícil, principalmente quando você vai para um centro comercial mais competitivo. Amanhã, independente de onde que você esteja, eu acho improvável. Não vou usar a palavra impossível, não, porque impossível não está no nosso alcance. Improvável. Pense nisso. Grande abraço a todos e aproveite todas as oportunidades.